Why are you doing it? Because God's children are not for sale. Por que será que a mídia e a indústria cinematográfica em geral não quer que você assista esse filme? Por que será que em algumas sessões aí de cinema ao redor dos Estados Unidos, aparentemente, a sessão desse filme apenas foi boicotada? Por que eu, quando fui assistir, reparei que não tinha um cartaz sequer desse filme em todo o cinema? Eu fiz até algumas imagens aí pra mostrar porque eu fiquei realmente assim indignada. Eu nunca vi isso na minha vida. Não tinha nenhum cartaz, nem na parte de fora do cinema, nem na parte de dentro e nem mesmo no corredor indo para a sala de sessão do filme. Eu fico até me perguntando o que está acontecendo ao redor do mundo, que um certo filme cor-de-rosa aí, cuja mensagem central é de que as mulheres são tudo e os homens não são nada, está tendo mais relevância na mídia do que um filme que fala de uma história real, de um homem que é um verdadeiro herói e que foi sim apoiado por sua esposa para entrar nessa missão de vida que é salvar milhares e milhares de crianças do tráfico humano e também de redes de pedofilia. Faz poucos dias que saíram as primeiras datas de lançamento do filme Sound of Freedom ao redor do mundo. No dia que eu gravei esse vídeo aqui ainda não tinha previsão para o Brasil, mas mesmo assim eu decidi gravar esse vídeo porque alguns poucos dias atrás eu tive a oportunidade de assistir e eu preciso então te contar por que você tem que assistir tão logo ele esteja disponível. Para te dar um contexto então desse filme, Sound of Freedom significa Som da Liberdade, numa tradução livre para o português. E ele é baseado em fatos reais que contam a história de um homem chamado Tim Ballard, que era um agente especial do Departamento de Segurança dos Estados Unidos. Ele trabalhou por muitos e muitos anos na força-tarefa de crimes contra a criança na internet. E ele viu muitas coisas que ele fala assim que talvez as pessoas para quem ele contava nem acreditassem que aquilo tudo existia. Ele começou a ficar tão indignado com tudo aquilo que ele se viu numa situação em que ele não podia mais ficar apenas trabalhando como agente especial. Ele precisava fazer algo mais. Esse filme enfrentou muitas barreiras para chegar aos cinemas. Ele foi gravado originalmente em 2018, mas ninguém queria apoiar esse projeto. Quando o filme ficou pronto, então, ele foi adquirido por uma produtora chamada 21st Century Fox, que é uma das grandes aí no mundo de Hollywood. Logo depois, essa produtora foi comprada pela Disney em 2019 e o filme então ficou engavetado. Eles dizem que não, mas na verdade esse filme só veio à tona mesmo quando a Angel Studios, que é a mesma produtora aí que trouxe o The Chosen, decidiu comprar os direitos desse filme para finalmente poder trazer ele para os cinemas. E a estreia aconteceu então no dia 4 de julho, que não por acaso é o dia da independência dos Estados Unidos. Uma curiosidade aí que eu descobri é que o próprio Tim Ballard, que é esse homem em quem o filme foi inspirado, ele escolheu Jim Caviezel, que é o ator que fez Jesus naquele filme Paixão de Cristo, para poder interpretá-lo nesse filme. E como você bem deve saber aí, o Jim Caviezel é um ator conhecido, mas por várias razões, né, que eu não preciso nem explicar para você, ele foi simplesmente deletado de Hollywood. A mídia americana tem feito várias críticas super negativas em relação a esse filme. Só para você ter uma ideia, naquela revista chamada Rolling Stone, saiu uma matéria sobre esse filme intitulada Um filme de super-heróis para pais com vermes no cérebro. Então eu fico me perguntando, gente, que tipo de revista, que tipo de mídia é essa que pega um assunto tão importante, que pega a história real, que trata aí de crianças que são traficadas e faz um artigo com um título desse? E esse daí é só um exemplo das críticas negativas que estão saindo sobre esse filme sem fundamento nenhum. Porque esses artigos eles não fazem nenhuma análise sobre a questão técnica do filme, sobre a questão de filmagem, de produção, de roteiro, não tem nada disso. Então fica muito claro que a ideia deles realmente é descredibilizar o filme para fazer as pessoas não assistirem. Apesar disso, o filme está sendo sim um sucesso nos Estados Unidos e eu tenho certeza que ele vai ser um sucesso ao redor de todo o mundo. Só para você ter uma ideia aí, ele já bateu 149 milhões de dólares em bilheterias, conforme a informação que eu peguei no dia de hoje aí da gravação do vídeo, sendo que a produção dele custou apenas 14,5 milhões. Só para você ter uma ideia, o filme Indiana Jones custou 295 milhões para ser produzido, ou seja, cerca de 20 vezes mais do que o filme Sound of Freedom. Apesar disso, a bilheteria dele, ao redor de todo o mundo, já que ele está aí entre 41 e 47 países que eu contei, ele bateu apenas 355 milhões de dólares. Ou seja, proporcionalmente, Sound of Freedom, apesar de estar apenas nos Estados Unidos, ele tem feito muito mais sucesso. Mas a pergunta que não quer calar, então, é por que tudo isso está acontecendo? Por que tem esse rebuliço ao redor desse filme?
Será que seria uma pura birra de Hollywood, porque não é uma produtora deles que fez? Ou porque o Jim Caviezel, como eu falei antes, é o ator principal desse filme? Bom, eu quero levar então você aí a pensar algumas coisas comigo pra gente tentar entender por que isso está acontecendo. Essa questão do tráfico humano, onde está inserido aí o tráfico infantil, o tráfico sexual infantil, é um problema realmente gigantesco que movimenta aí cerca de 150 bilhões de dólares ao redor do mundo por ano. Na verdade, essa indústria criminosa já superou aí o tráfico ilegal de armas e estima-se que em breve ela vai superar também o tráfico de drogas. Tem uma frase do filme que me marcou bastante, em que Jim Caviezel, que é o ator principal, fala exatamente assim: você pode vender um pacote de cocaína apenas uma vez, mas uma criança você pode vender de 5 a 10 vezes por dia. Tá, mas apesar de tudo isso, você pode de repente olhar e falar assim, tá, eu sei que isso existe, isso é real, mas ao mesmo tempo parece tão distante de mim, não parece algo próximo da minha realidade. Mas eu vou te falar agora de 2 exemplos para fazer você perceber que isso está muito mais próximo da gente do que você pode imaginar. O primeiro deles aí é um caso bem conhecido até, talvez você já tenha ouvido falar, que é do Jeffrey Epstein. Ele era um bilionário americano e se você procurar pelo nome dele no Google, você vai ver que tráfico sexual de menores de idade, de meninas menores de idade e pedofilia são 2 termos que estão bem associados aí a esse caso dele. O segundo exemplo, então, que eu quero contar para você é algo um pouco mais próximo, digamos assim. É uma fonte confiável. Alguns anos atrás eu ouvi essa história de uma amiga minha. E essa pessoa estava junto com um namorado numa cidade na Europa e eles decidiram ir para uma balada numa certa noite. Chegando lá, era uma balada muito famosa, tinha uma fila gigantesca de gente. E daí eles chegaram para o segurança e perguntaram para ele se demorava muito para entrar, quanto que custava, como é que funcionava. Então ele perguntou para eles, é só vocês dois? Eles responderam que sim, confirmaram. Deu poucos segundos, esse cara passou um rádio e tal, ele liberou a entrada desse casal. Eles acharam que tava arrasando, né, porque cortaram aquela fila gigantesca. Só que não foi coincidência que algumas horas depois eles estavam do lado externo ali daquele lugar, que era para tomar um ar e tal, tinha alguns bancos para sentar, um lugar um pouco mais tranquilo, e de repente, do nada, apareceu um homem com 2 shots de bebida. Ele foi muito simpático, né? Chegou próximo deles e falou assim: ah, desculpa, mas eu tô indo embora com os meus amigos e sobraram essas 2 bebidas aqui, eu vou deixar aqui de presente para vocês, tá bom? Bom, eu nem preciso desenhar para você a conexão entre esses fatos, né, gente? Então, eu tô contando isso para que você tenha a percepção de que isso é real, de que existe. Diante de tudo isso, então, você pode se perguntar, tá, eu sei que esse problema é real, eu sei que ele existe, que é algo grave, que é algo triste, que é uma aberração, porque principalmente quando envolve crianças, como é o caso retratado no filme, mas afinal de contas, o que eu posso fazer em relação a isso? E também por que eu preciso assistir esse filme. Bom, eu separei 3 razões para você. A primeira delas é que nós precisamos dar bilheteria para esse filme, nós precisamos mostrar para a indústria cinematográfica e para o mundo também, para a mídia, que esse tema é relevante, que as pessoas estão se importando, que as pessoas estão criando consciência em relação a isso. Além disso, a gente vai estar direta ou indiretamente colaborando para que não apenas histórias como a do Tim Ballard sejam visíveis para o mundo, mas também organizações, porque hoje ele tem uma organização não governamental que é responsável aí por resgatar milhares e milhares de crianças do tráfico sexual infantil. Além disso, eles criaram uma rede de apoio para poder dar um suporte psicológico em várias outras áreas também, para que quando essas crianças sejam resgatadas, elas possam ter aí uma oportunidade na vida delas. Eu achei muito interessante numa entrevista que ele falou que muitas dessas crianças são vendidas pelas próprias pessoas da sua família. Isso significa que quando elas são resgatadas, elas não têm para onde voltar, elas não têm para onde ir. E é por isso então que organizações como a dele são tão importantes. A segunda coisa então é que nós precisamos proteger as nossas crianças. A gente só pode começar a agir em relação a alguma coisa quando nós temos consciência de que aquele problema existe. Como a gente bem sabe, as crianças aí hoje são alvo das coisas mais absurdas que a gente possa imaginar. E eu nem preciso falar muito sobre isso. Então, pais, eu peço para vocês, cuidem das redes sociais dos seus filhos. Não deixe que eles tenham redes sociais abertas. Precisam estar atentos também ao que os seus filhos estão aprendendo nas escolas,
o que estão aprendendo com seus amigos, o que estão assistindo, quais são os programas de televisão que eles estão acessando. Temos que ter aí em mente a importância que tem a gente fortalecer os núcleos familiares. Essa ligação entre pais e filhos é muito importante. E por fim, mas não menos importante, nós precisamos ter a consciência de que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas ela é no mundo espiritual. A Bíblia nos ensina que a nossa luta é contra principados e potestades, contra forças malignas que atuam nesse mundo. E tendo essa consciência, a gente sabendo disso, nós vamos entender a importância então que tem a gente se relacionar com Deus, a gente orar, a gente ler a Bíblia, a gente ter comunhão com Deus. Porque a partir disso, desse relacionamento, também de a gente se revestir da armadura de Deus, como está escrito lá em Efésios 6, é que nós vamos poder combater essas forças malignas. Aliás, você pode se perguntar até, se Deus existe, por que tem tantas injustiças no mundo? Tem um vídeo aqui do canal em que eu falo especificamente sobre isso. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima e também na tela final para você poder acessar depois. E aí, você tem vontade de assistir o filme Sound of Freedom? Deixa aí para mim nos comentários para eu saber também. Se inscreva aqui no canal para você não perder os próximos vídeos e eu te vejo na próxima semana, porque você já sabe, né? Eu preciso te contar.